Quando um objeto está caindo sob o efeito da gravidade, quais são as fórmulas que descrevem esse movimento? E como essas fórmulas nos ajudam a calcular a altura, o tempo e a velocidade da queda? É o que nós vamos aprender no vídeo de hoje. Quando nós soltamos da mesma altura uma pluma e uma pedra, a pedra chega mais rápido ao chão. Essa experiência nos dá a impressão de que a pedra cai mais rápido por ser mais pesada, mas isso não é verdade. A pedra cai mais rápido que a pluma porque o formato da pluma e também a distribuição da sua massa faz com que ela sofra maior resistência do ar do que a pedra. Se você pegar um tubo, retirar o ar de dentro dele por sucção, formando ali dentro um vácuo, e lá dentro soltar a pedra junto com a pluma da mesma altura, você vai notar que a pedra e a pluma caem juntas. Mas, a menos que um objeto seja muito leve, como uma pluma, normalmente, mesmo quando não há vácuo, nós conseguimos observar que objetos de massas diferentes caem com a mesma aceleração. Isso significa que, na maioria dos casos, a resistência do ar pode ser desconsiderada. Quando a resistência do ar é desprezível, ou quando os objetos caem sem nenhuma resistência por estarem no vácuo, nós temos o que se denomina queda livre. Esse movimento de queda ocorre porque a Terra atrai os objetos que estão dentro do seu campo gravitacional. O fato de objetos de massas diferentes, abandonados ao mesmo tempo e à mesma altura, caírem juntos e atingirem o solo ao mesmo tempo, ocorre porque essa atração gravitacional gera nesses objetos uma aceleração que independe da massa deles. O motivo é que a massa da Terra é infinitamente maior que a massa do objeto, de forma que a massa do objeto não interfere significativamente na aceleração gerada pela atração gravitacional, por isso é desprezada. Note bem que nós estamos falando aqui de aceleração, não de força. A força de atração entre a Terra e um objeto com mais massa é sim maior, porque a grandeza-força é diretamente proporcional à massa. Mas a aceleração, ou seja, a variação de velocidade que essa força gera no objeto, fazendo ele cair em direção à Terra, essa aceleração é a mesma em objetos que estão na mesma posição, independente da sua massa. Mas qual é a lógica disso? Se a força de atração é maior em objetos com mais massa, a aceleração também não deveria ser maior nesses objetos? Não. Isso porque para você acelerar um objeto com mais massa, retirando ele da inércia, você precisa de muito mais força do que para aplicar a mesma aceleração, ou seja, a mesma taxa de variação de velocidade, a um objeto com massa menor. Cada astro, sejam estrelas ou planetas, tem a sua própria aceleração de gravidade, e ela depende da massa do astro e também da distância entre o objeto e o centro de massa do astro, o que tem a ver também, por consequência, com o raio do astro. Quanto maior a distância entre o objeto e o centro de massa do astro, menor a atração entre eles, portanto, menor será a aceleração da gravidade. Ao nível médio do mar, a aceleração da gravidade na Terra é de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado e é simbolizada pela letra G. Isso significa que um objeto abandonado próximo à superfície da Terra aumenta sua velocidade em 9,8 metros por segundo a cada segundo. Ou seja, partindo do repouso, 1 segundo depois de abandonado, um objeto estará caindo a velocidade de 9,8 metros por segundo. 2 segundos depois de abandonado, o objeto já estará com a velocidade 9,8 metros por segundo maior, ou seja, vai estar caindo a velocidade de 19,6 metros por segundo e assim por diante. Apenas a título de comparação, a aceleração gravitacional em Marte é de 3,7 metros por segundo ao quadrado e em Júpiter de 24,8 metros por segundo ao quadrado. Essa aceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado não é exatamente a mesma em todos os locais da Terra. Ela varia de acordo com a distância até o centro da Terra e também de acordo com a distribuição de massas no planeta.
Locais com maiores altitudes, que estão, portanto, mais distantes do centro da Terra, têm uma aceleração gravitacional ligeiramente menor. Da mesma forma, visto que a Terra não é uma esfera perfeita, mas tem os polos achatados, quanto maior a latitude, ou seja, quanto mais distante do Equador, maior será a aceleração gravitacional, porque o achatamento dos polos faz com que quem está em altas latitudes, ou seja, próximo dos polos, esteja mais próximo do centro da Terra do que quem está em baixas latitudes, que são regiões próximas do Equador. Além disso, visto que as massas das diferentes regiões da Terra variam, essas variações também interferem ligeiramente na aceleração gravitacional. Mas todas essas diferenças de gravidade são relativamente pequenas, e a menos que você esteja trabalhando com algo que exija muita precisão, essas variações podem ser desconsideradas. Inclusive, para facilitar os cálculos, na maioria das questões que envolvem física básica, a aceleração da gravidade na Terra é arredondada para 10 metros por segundo ao quadrado. Uma vez que a aceleração da gravidade é uma aceleração constante, todas as fórmulas do movimento uniformemente variado são aplicáveis ao movimento de queda livre, que nada mais é do que um movimento uniformemente variado com uma trajetória vertical. Esse movimento pode ser descrito, portanto, pela função horária da velocidade, pela função horária da posição e também pela equação de Torricelli, que relaciona a velocidade e a distância no movimento uniformemente variado. Vamos a um exercício com um exemplo prático de aplicação desse conhecimento? Uma pessoa solta uma bola de tênis do topo de um prédio. A bola demora 3 segundos para atingir o solo. Desprezando a resistência do ar e considerando g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule a altura do prédio e a velocidade com que a bola atinge o solo. Nós temos aqui uma situação de queda livre. Uma bola é abandonada do topo de um prédio, partindo, portanto, do repouso, ou seja, em uma velocidade inicial v0 igual a 0 metros por segundo. E então sofre aceleração gravitacional g de 10 metros por segundo ao quadrado em direção ao solo. 3 segundos após ser abandonada, a bola atinge o solo com uma velocidade final v. A variação de espaço, ou seja, a distância percorrida pela bola até atingir o solo, corresponde à altura do prédio. O enunciado pede para calcularmos a altura do prédio e a velocidade da bola ao atingir o solo. Visto que o movimento de queda livre, como vimos, é um movimento com aceleração constante, nós podemos usar qualquer uma das 3 fórmulas que aprendemos que descrevem o movimento uniformemente variado. Poderíamos escolher vários caminhos para chegar aos valores pedidos. Um deles seria calcular a altura do prédio, que corresponde à variação de espaço, S menos S0, usando a função horária da posição. E depois, de posse do valor da variação de espaço, calcular a velocidade final da bola usando a equação de Torricelli. Mas vamos percorrer outro caminho aqui. Vamos primeiro calcular a velocidade usando a função horária da velocidade e depois vamos usar a equação de Torricelli para calcular a variação de espaço. A velocidade final da bola, v, é igual à sua velocidade inicial, v0, mais a aceleração vezes o tempo. Aplicando os dados à fórmula, temos que v é igual a 0, que é a velocidade inicial, quando a bola é abandonada, mais 10, que é a aceleração da gravidade, vezes 3, que é o tempo em que a bola atinge o solo. V é igual, portanto, a 30 metros por segundo, ou seja, a bola atinge o solo com a velocidade de 30 metros por segundo. Agora vamos à equação de Torricelli para calcular a altura do prédio. A velocidade ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação de espaço, ΔS. Aplicando os dados à fórmula, 30 ao quadrado, ou seja, a velocidade final com que a bola atinge o solo ao quadrado, é igual a 0 ao quadrado, que é a velocidade inicial da bola ao quadrado, mais 2 vezes 10, que é a aceleração da gravidade, vezes ΔS. 900 é igual a 0 mais 20 ΔS.
ΔS é igual a 900 dividido por 20, que simplificando é igual a 90 dividido por 2. ΔS é igual, portanto, a 45 metros. Esta é a distância que a bola percorreu desde que foi abandonada até atingir o solo. Logo, a altura do prédio é igual a 45 metros e a bola atinge o solo com velocidade de 30 metros por segundo. Achou interessante essa aplicação das fórmulas que regem os movimentos uniformemente variados? Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like se você gostou e não deixe de se inscrever no canal para acompanhar mais vídeos sobre essa matéria fantástica, a física. Fique à vontade para deixar o seu comentário aqui embaixo, onde você também pode sugerir temas que você gostaria de ver aqui no canal. Obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.